fim de 5 minutos. Olha, primeiro turno passou, agora as atenções se voltam para o próximo dia 30, quando será escolhido o novo prefeito do Rio de Janeiro. Em segundo turno, Marcelo Crivella, Marcelo Freixo, os mais votados, saíram em busca de apoio e também dos votos, porque os dois precisam, e os votos dos candidatos derrotados. Vamos ver. O candidato Marcelo Crivella, do PRB, passou o dia reunido com assessores e coordenadores de campanha. Ele começou a negociar novas alianças para o segundo turno das eleições. Nova eleição, novas alianças. É preciso a gente trazer aquelas pessoas que não estavam conosco, mas que agora, por afinidade, por princípio, por valores, possam marchar conosco em busca da vitória. Aquilo que nós combinarmos, o que vamos fazer no governo, não será cargos, não será negócios na prefeitura, serão projetos. Apesar de liderar as pesquisas durante praticamente todo o primeiro turno, Crivella disse que o resultado das urnas, mais ou menos 842 mil votos, ficou abaixo do esperado. O candidato disse que vai priorizar as áreas onde teve menos votos e que vai detalhar mais o projeto de governo. Tanto Freixo como Crivella têm uma biografia, graças a Deus, completamente imune a denúncias, a delações, a processos. Agora vamos debater o Rio de Janeiro nos seus projetos de saúde, educação, vamos descer as minúcias, a questão das creches, como é que nós vamos cuidar da população de rua, diminuir a violência, iluminação, enfim, essas coisas que são próprias de um prefeito, que no fundo é um grande síndico da cidade. Para o candidato Marcelo Freixo, do PSOL, o dia seguinte ao primeiro turno também serviu para analisar o desempenho que teve nas diferentes regiões da cidade e definir as estratégias para o segundo turno. Depois do almoço, Freixo gravou programas para propaganda eleitoral gratuita. Ele disse que no segundo turno, a campanha vai mostrar as diferenças entre as propostas de governo dele e as do Marcelo Crivella. Ou nós vamos governar o Rio de Janeiro, ou o Crivella vai governar o Rio de Janeiro. Então acho que a população vai olhar, vai entender o que significa um, o que significa o outro, com quem um está governando, com quem o outro vai governar e vai escolher. Não adianta não decidir, alguém vai decidir e um de nós dois assume a prefeitura do Rio de Janeiro. O candidato do PSOL falou também sobre as alianças para o segundo turno. O PSB já declarou apoio a gente, a Jandira já declarou apoio a gente, o Molon já declarou apoio a gente, a Rede já declarou apoio a gente e nós vamos apresentar o nosso programa para todos os candidatos. Sem dúvida alguma, vamos formar uma grande rede de apoio para que a gente possa ganhar essa eleição no Rio de Janeiro e transformar o Rio numa cidade muito mais democrática. Nós não vamos fechar acordo com o PMDB, não há o menor sentido. Nós derrotamos o PMDB no primeiro turno, nós pensamos a cidade de uma maneira muito diferente do PMDB, então com o PMDB nós não vamos governar. Os dois candidatos não têm agenda pública nessa manhã. E a eleição no primeiro turno foi muito disputada, como previram o Ibope e o Datafolha. Ontem, os dois institutos explicaram por que as últimas horas antes da votação, segundo eles, foram determinantes para o resultado final. No domingo, a pesquisa Boca de Urna do Ibope teve um resultado bastante preciso. Entre todas as previsões de votos para os candidatos, apenas uma ficou um pouco acima da margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. A Boca de Urna previa que Marcelo Crivella, do PRB, receberia 30% dos votos válidos. Mas as urnas deram a ele 27,78%, uma diferença de 0,22 ponto percentual, além da margem de erro. No sábado, os dois institutos, Ibope e Datafolha, divulgaram pesquisas mostrando que Crivella estaria no segundo turno. Mas havia uma grande indefinição. Contra quem? Segundo Datafolha, se a eleição fosse hoje, Marcelo Crivella, do PRB, iria para o segundo turno. Mas o seu adversário está indefinido. Disputando vaga no segundo turno, de acordo com o Datafolha, estão Marcelo Freixo, do PSOL, e Pedro Paulo, do PMDB. Os percentuais dos dois candidatos estão no limite da margem de erro, mas, segundo o Datafolha, as tendências da última semana apontam maior probabilidade de Marcelo Freixo estar à frente de Pedro Paulo. No Ibope, a disputa era ainda mais acirrada. Segundo o Ibope, se a eleição fosse hoje, Marcelo Crivella, do PRB, iria para o segundo turno e o seu adversário está indefinido. O Ibope informa que Marcelo Freixo está numericamente à frente, mas empatado tecnicamente em segundo lugar, com Pedro Paulo, Flávio Bolsonaro e Índio da Costa disputando uma vaga no segundo turno. Diferentemente do Datafolha, o Ibope não disse qual dos 4 candidatos tem maior probabilidade de ir para o segundo turno. Quando se comparam as projeções dos institutos divulgadas no sábado com o resultado final da eleição, há diferenças nos números, algumas acima da margem de erro.
os números de Crivella foram menores do que o previsto. Marcelo Freixo acabou tendo mais votos. Pedro Paulo também. Bolsonaro ainda mais. Os percentuais de Índio, Osório e Molon ficaram dentro da margem de erro. E Jandira Fegali acabou tendo menos votos do que indicavam Ibope e Datafolha. Nós fomos ouvir os dois institutos que explicaram como se comportaram os eleitores nas últimas horas antes da votação. O primeiro turno da eleição foi decidido de sábado para domingo. Não houve surpresa alguma. O Datafolha já mostrava uma ascensão do candidato Freixo e um decréscimo, uma queda da candidatura do Crivella. Isso acabou se confirmando nas urnas e essas tendências, como vem acontecendo já algumas eleições e cada vez de forma mais frequente e intensa, há muitas decisões de última hora. E os eleitores no Rio de Janeiro acabaram praticando o voto útil, utilizando das informações que recebeu e que procurou, que buscou nos últimos momentos, na noite de sábado e na manhã de domingo. Marcelo Freixo recebeu o voto útil de Jandira Fegali e de Alessandro Molon. As diferenças do número das urnas para o resultado da última pesquisa mostra isso. Tanto Molon quanto Jandira perderam votos nos últimos momentos. E esses votos foram para o Marcelo Freixo. Já o Pedro Paulo recebeu votos de Índio da Costa e de Osório, mas não foram suficientes para levá-lo ao segundo turno. A eleição municipal é a eleição onde ocorrem mudanças de última hora, onde o voto tem uma volatilidade maior. As mudanças são simultâneas num universo menor, então isso sempre ocorre. Agora, analisando a trajetória das pesquisas, as pesquisas ao longo das campanhas elas mostraram corretamente a história das eleições, ou seja, os candidatos que estavam subindo, os candidatos que estavam caindo. Na pesquisa de véspera estavam todos empatados e somente na pesquisa de boca de urna foi possível detectar que Marcelo Freixo seria o candidato que enfrentaria Crivella no segundo turno, né? Os números mostram aqui, por exemplo, Flávio Bolsonaro, nós na pesquisa de véspera demos 10, na de boca de urna 12, ele acabou tendo 14. Né? O Índio, nós demos 10, ele teve na boca de urna 9, ele teve realmente 9. Então aqui, por exemplo, não teve nenhum efeito, ele teve o índice próximo do que ele teria. O Pedro Paulo tínhamos dado 11 na véspera, empatado com o Freixo, 15 na boca e ele teve 16. Então, assim, é uma série histórica onde você vê a continuação das pesquisas. Eles foram crescendo, o que houve foi o crescimento de todos os candidatos que estavam embolados no segundo turno em detrimento de uma queda do Marcelo Crivella. As pessoas continuam ainda nas suas discussões políticas, com amigos, familiares. Nessa eleição especificamente, e acho que a tendência é aumentar, a questão das redes sociais, a questão dos grupos de WhatsApp, tudo isso contribui para a tomada de decisão final do eleitor, fazendo com que os resultados das urnas possam sim diferir dos resultados das pesquisas que foram divulgadas no sábado e que foram realizadas até sábado na hora do almoço. Olha, você viu aqui ontem que em algumas cidades do estado a eleição ainda está indefinida. E não é porque vai ter segundo turno, não. É porque tem um monte de votos, milhares de votos que não foram considerados válidos. Isso aconteceu, veja só, em Nova Iguaçu, Belford Roxo, Itaguaí, Teresópolis. Vamos falar com o Diego Aidar? Está aqui, ó. E agora, Diego Aidar? O que a Justiça Eleitoral diz? Como é que resolve isso? Oi, Faxia, bom dia para você, bom dia a todos. Faxia, agora cada caso é um caso. Vamos começar com Nova Iguaçu. Lá o problema foi com um candidato que teve o maior número de votos, o Rogério Lisboa, do PR, que teve 156 mil votos que, enfim, não foram válidos porque o registro de candidatura dele estava indeferido, ou seja, não tinha sido aceito pelo Tribunal Regional Eleitoral. Com isso, o adversário dele, o Nelson Bunier, do PMDB, foi considerado eleito, ele que teve 130 mil votos. No caso do Rogério Lisboa, o problema foi que é falta de documentação. Ele ainda durante a campanha chegou a entregar os documentos, mas não houve tempo para julgamento. Agora vai acontecer o quê? Nova Iguaçu tem mais de 200 mil habitantes. Então, pela regra, deveria ter um segundo turno, caso ele consiga resolver os problemas com a Justiça Eleitoral, mas o TRE vai analisar
essa possibilidade. Esse resultado pode sair ainda essa semana, então a gente vai acompanhar bem de pertinho. Já em Belford Roxo, o problema foi com o candidato que ficou em segundo lugar, né, segunda maior quantidade de votos, o doutor Deodalto do DEM, que teve 65 mil votos. Ele responde a um processo na justiça eleitoral. Ele recorreu ao Tribunal Superior Eleitoral, também está aguardando o resultado. Se ele conseguir, pode disputar o segundo turno com o Vaguinho do PMDB, que ficou em primeiro lugar, teve 102 mil votos. A diretora-geral do TRE, Adriana Brandão, falou sobre esse assunto. Vamos ver agora. Tanto o TRE quanto o TSE está dando prioridade máxima ao julgamento dos recursos em registro de candidatura que envolvam candidatos eleitos ou com votação expressiva que possa interferir no resultado das eleições. Na pior das hipóteses, se em 1º de janeiro não houver ainda um eleito declarado, nem diplomado, então há a previsão da resolução do TSE de que quem assume o cargo provisoriamente é o presidente da Câmara. Em Itaguaí, o candidato Charlinho, do PMDB, teve 27.900 votos. De acordo com a assessoria do candidato, o caso que originou a sentença em primeira instância, que invalidou os votos, se refere a uma prestação de contas quando ele foi prefeito de Mangaratiba por conta de obras de canalização com recursos federais. Já em Teresópolis, na região serrana, o candidato Tricano, do PP, teve 35.100 votos. Eles também foram anulados por causa de uma pendência judicial. Caso se confirme a restrição, o vencedor será o adversário dele, o doutor Luiz Ribeiro, do PMDB, que conseguiu pouco mais de 19, quase 20 mil votos. Então são muitas candidaturas, muitas eleições que ainda estão aguardando uma resposta da Justiça Eleitoral. Faxiel. Pois é, diga aquela história, regras são regras e é hora de saber se elas vão ser seguidas ou não. Obrigado pelas informações.